Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu quero trazer um vídeo respondendo aí uma das nossas inscritas, tá? Que tá aqui no canal. Eu quero te agradecer por estar aqui ouvindo as mensagens e sempre me deixa aí uma mensagem, uma palavra que também me edifica. Muito obrigada. Hoje eu vou responder a você que disse que Deus já te respondeu algo, só que você não consegue descansar, tá? Isso é uma coisa que todos nós seres humanos passamos, tá? Por isso que tem diversas palavras na Bíblia dizendo para nós: não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de vir, né? Porque o dia de amanhã é o nosso Deus que cuida. Mas mesmo assim, sabendo dessas palavras, sabendo do testemunho que nós ouvimos, sabendo de tantas coisas que Deus fez, que está aqui na Bíblia, quando nós estamos diante de uma dificuldade, por ser seres humanos, às vezes nós inclinamos aí para o lado mais da carne e nós ficamos ansiosos, preocupados, tá? Eu passo por isso, você passa por isso, eu acredito que a humanidade passa por isso. Até aquele que está mais forte com Deus, que está ali na presença do Pai, tem momentos que tem um impasse. Nós vemos aí Elias. Elias viu Deus fazendo tantas coisas, mas um dia uma mulher chamada Jezabel o ameaçou de morte. Sabe o que ele fez? Ele correu, foi se esconder dentro de uma caverna. Por que isso aconteceu? Porque Elias era um homem comum como nós. Então, naquele momento que ele viu aquela situação, ele ficou, se ele deixou a parte humana dele falar mais alto, ele teve medo. Ele se esqueceu do Deus grande ao qual ele servia, das proezas, das grandezas que Deus tinha feito na vida dele. Então, isso é muito comum. Agora, como nós conseguimos sair dessa situação? Como nós conseguimos descansar no Senhor? A palavra diz assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que buscar as coisas de Deus. O que você tem feito, você está no caminho certo. Ouvir palavras, ouvir testemunhos, ler a palavra. Jeremias diz assim também, o profeta Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque no decorrer das nossas vidas, quantas vezes passamos por alguma dificuldade e Deus esteve presente? Quantas vezes nós olhamos aquela situação e pensamos: meu Deus, eu não vou conseguir, e Deus entrou, trouxe ali uma provisão, um escape. Então nós temos que trazer a memória isso para nós. E Satanás também, ele trabalha, tá? Ele vem ali na nossa mente dizendo: olha, você não vai conseguir, você tem horário, Deus não está ouvindo, você pecou, você fez isso no passado. Então o Satanás também trabalha. Por isso que a nossa luta é constante, tá? A palavra do Senhor deixa bem claro aí que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado e potestade. Então nós sempre temos esse impasse. Aquele que serve ao Senhor, que busca o Senhor, que confia nele, muitas vezes está ali orando, está passando por uma dificuldade e às vezes isso abate a nossa alma. O próprio Davi disse no Salmo 42, deixa eu ler aqui para vocês, Salmo 42, no versículo 5, olha só o que Davi fez. E Davi estava passando por uma dificuldade, por perseguições, e Davi falava com a sua própria alma, para que ele não deixasse que aquilo o abatesse. Olha só o que diz, Salmo 42, no versículo 5 diz assim, ó: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está falando com a sua própria alma. Com certeza ele está passando ali por uma dificuldade. Ele está vendo seus inimigos o cercando. Talvez ele tenha tido medo, insegurança, mas ele para um momento e fala com a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele estava sentindo perturbação, ansiedade, preocupação. E ele fala com a sua própria alma. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que falar conosco mesmo. Muitas vezes eu passei por algumas dificuldades e quando nós estamos diante da situação difícil, mas nós esquecemos, nós pensamos: estou sozinha. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída. Então às vezes aquilo abate nossa alma. Às vezes eu acordava desanimada, triste. O que eu fazia? Eu ia orar. O que eu fazia? Eu ouvia uma palavra. O que eu fazia? Eu começava a louvar ao Senhor. Começa a louvar ao Senhor. O que eu fazia? Profetizava. Começa a profetizar para você ver a mudança que faz. Quantas vezes eu ia dormir angustiada, triste, preocupada por uma situação que eu estava passando e eu ali orava. Às vezes você fala assim: eu estou sem força de orar. Ore sem força. Às vezes você não vai ter nem palavra, mas você ajoelha aos pés do Senhor e chora na presença do Pai. O Espírito Santo de Deus, a palavra diz isso, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, junto ao Pai. Às vezes nós não conseguimos falar, declarar nossa palavra, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele ouve, Ele vê todas as coisas. Antes de eu falar, Ele já sabe, Ele já conhece meu coração. É claro que muitas vezes o Senhor quer que nós falamos, né? Várias vezes você vai ver Jesus falando: o que você quer que eu te faça? Quer edificação?
Então ele quer que você fale, que você declare, mas às vezes a angústia está tão grande que você só consegue chorar. Então faça isso. Ajoelhe aos pés do Senhor e chore na presença do Pai. Outras vezes, confessa ao Senhor, fala ao Senhor o que você está sentindo. Confessa o seu medo, as suas inseguranças. Fala, Pai, eu estou com medo, eu estou preocupada. Eu sei que Tu és grande, que Tu és poderoso, mas mediante essa situação, como eu não vejo saída, eu não consigo enxergar, Senhor, uma esperança para mim. Mas eu sei que Tu és a minha esperança. Eu sei que Tu és o meu Deus. E Deus vai entrar com providência. Eu quero deixar um testemunho para você aqui também, que Deus me trouxe agora pela manhã. E há muitos anos atrás, eu estava na minha igreja ali e eu vi esse testemunho da própria pessoa que passou, tá? Então essa mulher era uma senhora sozinha, ela trabalhava cuidando, sabe? Fazendo faxina, era cuidadora e ela passava muita dificuldade porque ela se sustentava sozinha, não tinha ninguém para ajudar ela. Então muita dificuldade ela enfrentava. Então um dia ela foi na igreja, estava servindo ao Senhor ali, orando, né, adorando ao Pai, e alguém se levantou trazendo uma profecia para ela e disse assim: mulher, eu vejo você recebendo uma bênção muito grande, você vai receber uma aposentadoria que vai mudar a sua história. Então naquela hora ela disse que quando ela viu aquela palavra, aquela profecia, ela pensou: isso é da carne. Ela não deu muito ouvido. Porque ela pensou assim, como assim se aposentar? Ela não tinha tempo suficiente para uma aposentadoria. Ela trabalhava muitas vezes sem registro. Então aquela palavra ali não tinha nada a ver com a situação que ela estava passando. Aquela profecia que foi entregue para ela não condizia com a situação que ela estava passando. Então aquilo ali era impossível. E ela disse assim: isso não é Deus que está falando não, só pode ser da carne. Ela esqueceu. Tem que parar porque passa avião, passa homem vendendo fruta, é carro. Mas vamos lá. Então ela pensou assim: essa profecia é da carne, porque não tem nada a ver. Nem tem tempo suficiente de registro em carteira para uma aposentadoria. Então ela teve aquilo ali como uma profecia da carne, ela não deu ouvido. Passou-se o tempo, não demorou-se muito, e um dia alguém chamou ela para ela ir trabalhar na casa de um senhor. E ela foi lá como cuidadora. O senhor estava muito doente, então ela ficou ali cuidando dele por alguns meses. E olha só como que Deus faz. Um dia aquele homem chega para ela, aquele senhor, e fala assim: preciso conversar com você. Você pode falar. E ele era um militar, tá? Um militar aposentado. Uma aposentadoria de alguém que ganhava muito bem, tá? Então ele chegou nela e disse isso para ela: olha só, olha, eu queria te fazer uma proposta. Eu não sei porquê, mas eu gostei muito de você. Você tem cuidado de mim com muito amor, com muita dedicação. E eu senti esse desejo no meu coração. Eu queria te pedir, eu queria falar para você aceitar o que eu vou te propor. Eu queria que você se casasse comigo. Diz que quando ele falou isso, ela falou assim: nossa, Deus me livre. Ela não estava pensando em casar. Imagine casar com um senhor velhinho, já doente. Ela falou: não, eu não quero me casar. Aí ele falou assim: não, deixa eu terminar. Eu quero me casar com você porque eu sei da minha situação, tá? Eu sei que logo mais eu vou partir. E eu tenho uma aposentadoria e eu quero deixar essa aposentadoria para você. Porque assim que eu falecer, isso se perde, né? Mas eu estando casada, isso vai passar para minha esposa. Ela disse: não, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar isso. E ela falou: então pense, depois você me dá uma resposta. E ela foi para casa, né? Falou: meu Deus, o que é isso? E aí ela se lembrou da profecia. Ela falou: meu Deus, é o Senhor. Aquela profecia era de Deus. Então quando ela se lembrou dessa profecia, ela aceitou essa proposta. Ela se casou com esse senhor, passou alguns meses, tá? E ele morreu, né? Então tem um lado ruim, triste, né? Que ela sofreu. Ela disse que sentia já falta porque estava ali o convívio com ele, cuidando dele todos os dias. Mas por outro lado, Deus abençoou ela. E ela passou a não precisar mais trabalhar, não precisou mais ficar desesperada com suas dívidas, porque ela passou a ter uma aposentadoria muito boa, que ela vive com isso até os dias de hoje. Então é isso que Deus faz. Olha só como que Deus trabalha para abençoar, para mudar a história do seu filho, da sua filha. Então nós precisamos crer nele. Se Deus te fez uma promessa, não fique preocupada com como Deus vai fazer. O que nos deixa ansioso, e eu passo por isso também, é saber como que Deus vai fazer. Porque quando eu olho a situação, não tem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, você pensa em pedir ajuda para alguém, mas não tem ninguém para te ajudar. Você tem o quê? Apenas o Deus que você crê e a fé que está no seu coração.
Então, nesse momento, é isso que você tem que fazer, confiar em Deus. Não fique pensando como Ele vai fazer, porque isso nos traz ansiedade. Muitas vezes a gente quer até ajudar Deus. Quantas vezes Deus falou, eu vou fazer tal coisa, eu olhava aquela situação, eu não via saída, então eu tentava ajudar Deus, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu fizer assim, né, para ajudar Deus, porque Deus, nossa, deve estar assim, atarefado, deve ter muita gente para Ele abençoar, então eu posso dar uma ajudinha para Ele. Ou então, às vezes, eu ficava olhando, pensando, não, Deus não tem como, não tem saída, né? Nós achamos que Deus não está nos vendo, mas Deus está nos vendo. Deus trabalha de várias formas. Deus move céus e terra para nos abençoar. Quando chega o momento, quando chega a hora, não há nada nem ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Então é isso. Acalma o seu coração, confie em Deus. Você não sabe como Ele vai fazer? Fique em paz. O nosso Deus sabe o que Ele vai fazer. Tá? Apenas creia nele, confia e vai buscando, vai lendo a palavra, vai ouvindo o testemunho, faça como Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a esperança vem, a fé aumenta através de você buscar as coisas de Deus. Confie em Deus, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele ainda continua fazendo as bênçãos em nossas vidas. Apenas precisamos crer. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.